Olá pessoal, bacana, belezeira, estamos aqui justamente para dar continuidade ao nosso tópico sobre funções inorgânicas. Na aula anterior, nós vimos a questão dos ácidos segundo a visão de Arrhenius. Vimos a definição de ácido, as classificações, faltou a gente detalhar um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos de um modo em geral, ok? Então, é muito importante a gente saber diferenciar, durante a nomenclatura, os hidrácidos dos oxiácidos, visto também essa parte na última aula. O que seriam hidrácidos? Ácidos sem a presença do elemento químico oxigênio. Oxiácidos, ácidos que apresentam, sim, o elemento químico oxigênio. Por que é interessante saber diferenciar e identificar hidrácido de um oxiácido? Porque a nomenclatura desses caras também vão ser diferentes. Então vamos dar ênfase primeiro, no primeiro momento agora aqui, a classificação relacionada aos hidrácidos, a nomenclatura relacionada aos hidrácidos. A regra geral de nomenclatura dos hidrácidos é a seguinte: vamos pôr em primeiro momento a palavra ácido, logo em seguida o nome do elemento, o radical do nome do elemento, e por último a terminação hídrico. Todo hidrácido tem a terminação hídrico, ok? Todo hidrácido. Identificou o ácido como um hidrácido? Lembre-se, como é que eu vou dar o nome desse hidrácido? Bota a palavra ácido, a primeira parte é botar a palavra ácido, porque se trata de um ácido inorgânico. Então, ácido, o nome do elemento, o nome do radical do elemento, a gente vai ver com mais detalhes a pouco, e sempre no final a terminação hídrico. Todo hidrácido tem a terminação hídrico. Então tá aí. Observa bem aqui, HF. HF, o F vem de flúor, o elemento flúor. Então, ácido fluorídrico. Olha a terminação hídrico no final. Ácido fluorídrico. Olha outra situação. HBr. Br é o bromo. Então, ácido bromídrico. Terminação hídrico também no final. Ok? HI. O I vem de iodo. Então, iodídrico. Ácido iodídrico. HCN. O CN vem de ciano. Então, ácido cianídrico. H2S. O S vem de enxofre. Ácido sulfídrico. Então, observem aí. O que é que se todos esses caras aí têm em comum? Todos são hidrácidos. Todos são hidrácidos. Ou seja, ácidos que não apresentam o elemento químico oxigênio. Não apresentam o elemento químico oxigênio. Então, na hora de nomeá-los, sempre eu vou pôr no final a terminação hídrico. Ok? Em se tratando, pessoal, dos oxiácidos, tendo como base agora os oxiácidos, o que é que são oxiácidos? Lembrem-se, ácidos que têm a presença de oxigênio. Enquanto lá nos hidrácidos eu utilizava e utilizo somente a terminação hídrico, aqui no oxiácido eu vou ter que ter uma atenção redobrada, porque aqui no oxiácido nós podemos utilizar tanto a terminação ico quanto a terminação oso, tanto ico quanto oso. Quando o elemento químico forma apenas um tipo de oxiácido, tá? Como por exemplo o H2CO3, por exemplo, o elemento químico carbono, ele só existe dessa forma aí de oxiácido, H2CO3. Não existe H2CO2, H2CO4, não, só H2CO3. Então, quando o oxiácido foi encontrado apenas de uma certa maneira, somente de uma única forma, como o H2CO3, ele sempre vai ter a terminação ico. O oxiácido vai ter a terminação ico. Então aí vai ficar no ácido carbônico, não é carbono, e a terminação ico, ácido carbônico, ok?
Em contrapartida, existem alguns elementos químicos que vão formar dois oxiácidos, como por exemplo o enxofre. Ó a questão aí do enxofre. O enxofre pode ser encontrado na forma de oxiácido H2SO4 e também na forma H2SO3. Ah, professor, aí sim eu vou utilizar o ico e o oso, essas duas terminações. Mas como é que eu vou saber, professor de química, quem é o ico, quem é o oso? Tanto faz, eu boto o ico e o oso a minha livre escolha? Não. Eu vou utilizar a terminação ico naquela fórmula que tiver mais oxigênio e o oso naquela que tiver menos oxigênio. Então, ó, entre H2SO4 e H2SO3, a fórmula SO4 tem mais oxigênio, então eu vou utilizar a terminação ico. Então é o enxofre ácido sulfúrico. O H2SO3 tem menos oxigênio, então vou utilizar a terminação oso, ácido sulfuroso. Beleza? O nitrogênio também, pessoal, ele é encontrado na forma de dois oxiácidos. Ele é encontrado na forma de HNO3 e HNO2. Então, quem é que vai ter a terminação ico ou oso vai depender da quantidade de oxigênios. O HNO3 tem uma maior quantidade de oxigênio. O HNO3, olha isso aqui que eu estou destacando, o HNO3 vai ter uma maior quantidade de oxigênio. Tem 3 oxigênios em relação ao HNO2, só tem 2 oxigênios. Aquele que tiver mais oxigênios vai ficar com a terminação ico, no caso o HNO3. Então é nitrogênio, ácido nítrico. Em contrapartida, o HNO2, que tem uma menor quantidade de oxigênio, terminação oso, ácido nitroso. Então, recapitulando, se observar e tiver elementos que formam apenas um tipo de oxiácido, como carbono, existe somente na fórmula H2CO3, vou utilizar somente se a terminação ico, ácido carbônico. Em contrapartida, existem elementos químicos que podem formar dois tipos de oxiácido, como enxofre, H2SO4, H2SO3, como nitrogênio, HNO3, HNO2. Aí sim eu vou ter que utilizar os dois prefixos ou as duas terminações, ico e oso, ok? Vou utilizar a terminação ico, naquele que tiver na fórmula daquele ácido que tiver mais oxigênios, e a terminação oso referente àquele que tiver menor quantidade de oxigênio em sua fórmula, ok? Belezeira? Muitas vezes, pessoal, as terminações ico e oso não são suficientes para diferenciar alguns tipos de ácidos, a nomenclatura de alguns tipos de ácidos. Então, muitas vezes é necessário a gente estar utilizando alguns prefixos e sufixos, como para esse grupo em particular aí de ácidos à base do elemento cloro, que só o ico e o oso não serão suficientes para diferenciar esses ácidos aí, não, à base do elemento cloro. Então é bom estar salientando que esses ácidos aqui, eles caem muito em questões de um modo em geral. Então vamos dar um ênfase maior em relação à nomenclatura deles, tá? Então o HClO4, conhecido como ácido perclórico, beleza? HClO3 é conhecido como ácido clórico. HCl2, conhecido como ácido cloroso. HClO, conhecido como ácido hipocloroso. Beleza? Então, atenção especial também para a nomenclatura desses ácidos aí. Aprendam também. É de suma importância. Tá ok? Cai muito em questão. Beleza? Observem que não somente o ico e o oso é suficiente para identificar esses ácidos e muito menos de diferenciá-los. É necessário estar utilizando alguns prefixos e sufixos. Ok? Beleza? Nomenclatura de ácidos.
Ok? Obrigado pela atenção. Fiquem em paz. Fui, pessoal.